É o 39º Presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia. Falo do professor João Ganelas e começo precisamente pela sua presidência. Quando assumiu o cargo, disse que esta era uma liderança pela união de todos os ortopedistas. Passaram-se quase 2 anos. Atingiu esse objetivo? Os objetivos nunca se atingem. Trabalhamos muito para esse objetivo, entre outros, muitos outros. E os objetivos nunca se atingem em pleno. Nós temos sempre mais ambição. Sim, conseguimos envolver muita gente no projeto, no processo. Conseguimos ter a colaboração de muitos sócios. Isso era fundamental, porque um presidente sozinho não faz nada. Conseguimos reestruturar a organização, do ponto de vista dos sistemas informáticos, do ponto de vista de capacidades técnicas, tecnológicas, adaptar-nos à digitalização, como se diz tanto hoje, adaptar-nos às novas formas de comunicar, nomeadamente às transmissões à distância, poder fazer webinars, incorporar tecnologia dentro de casa, trazer para dentro de casa a tecnologia que nos permitisse fazer por nós próprios e não estar sempre a contratar alguém para cada vez que queríamos fazer um webinar ou um podcast, ou o que seja. Fizemos isso, reorganizámos, reestruturámos o Congresso, demos uma nova forma ao Congresso. O Congresso foi bastante alavancado do ponto de vista do seu conteúdo científico, do ponto de vista da sua dimensão, do ponto de vista do recrutamento ou do envolvimento de parceiros. Como é que gostaria que a sua presidência fosse recordada? Nunca pensei em como é que a minha presidência poderia ser recordada. O que eu verdadeiramente gostaria, mais do que recordar a presidência, ou como é que a presidência vai ser recordada, o que eu verdadeiramente gostaria é que que esta presidência ou que esta direção tivesse permitido à Spot voar cada vez mais alto e ir cada vez mais longe. E que a Spot cada vez mais faça sentido para os sócios e que faça com que os sócios estejam na Spot, estejam com a Spot e sintam a Spot como uma coisa útil. Não só os sócios, mas também a sociedade civil, as entidades públicas, governamentais, não governamentais, enfim, que a Spot possa, a partir daqui, alavancar aquilo que tem sido o seu extraordinário percurso, destes quase 75 anos, alavancar esse percurso e posicionar-se agora como uma organização moderna, numa sociedade moderna. Porquê a ortopedia? Porquê a ortopedia? A medicina desde sempre. Nunca me lembro de ter querido ser outra coisa. Depois fiquei muito influenciado, no fim dos anos 60, quando Christian Barnard, na África do Sul, fez o primeiro transplante cardíaco, fiquei com uma certa queda para a cirurgia cardíaca, mas eu tinha 6 anos, portanto, essa queda, enfim. Depois, por volta aos 16 anos, fui operado por um ortopedista, um osteocondroma distal do fémur, e aí ganhou força a minha afinidade ortopédica, até por experiência própria, e na faculdade achei muito interessante a especialidade, porque tenho certa apetência, sempre tive, enfim, pelos mecanos, pelos leques, por essas coisas mais engenhocas, e no bricolagem lá em casa, sim, manuais, e achei que placas, parafusos e coisas do género que eram fantásticas. E pronto, e depois quando fiz o exame para entrar na especialidade, eu queria uma vaga de ortopedia, e foi isso que aconteceu, e foi por aí que foi a minha vida. E se soubesse o que sabe, hoje tinha escolhido outro curso ou não? Ou tinha continuado? Outro curso? Outra especialidade na ortopedia? Outra especialidade. Porque já percebi que medicina foi uma coisa que sempre quis, não é? Sim. Depois tive outras vocações já dentro da medicina, mas em relação à ortopedia, se soubesse o que sei, hoje tinha escolhido a ortopedia. Mesmo. É uma especialidade muito gratificante, que tem um resultado, é bastante pragmática e prática, tem um resultado muito palpável, visível e documentável. A pessoa parte de um determinado osso, é operado, recomeça a reabilitação, vê-se o resultado. Conhecemos o doente numa cama de hospital e vemos-lo entrar pela consulta a fazer a sua vida normal, e é muito documentável. O que é que se fez nessa cirurgia? É fácil. Uma pequena imagem mostra o que é que se fez na cirurgia, se foi bem, se foi mal, e permite muito aprender, com base nisso, aprender no futuro. É muito apaixonado por aquilo que faz, não é? Sim, por isso é que trabalho tanto, se calhar, porque eu trabalho com essa paixão, sim, em tudo, e na Spot também.
Pois. E os principais desafios ao longo da sua carreira? O que é que destacaria? Não vamos falar da Spot, mas agora assim mais Não, sim, a nível... Sim. Eu tive alguns desafios, curiosamente, na ortopedia tive alguns desafios, nomeadamente quando mudei de hospitais, eu fiz o internato num hospital, depois no final do internato mudei para outro. Enfim, tive aí alguns desafios, depois desafios de me diferenciar, de me formar, de conhecer outras experiências, de evoluir tecnicamente, de me dedicar, depois dediquei-me ao joelho. Desde cedo também tive essa vocação do joelho e talvez até por influência de pessoas com quem trabalhasse na altura da minha formação. E, portanto, foram os desafios normais, que eu acho que são os desafios normais dos ortopedistas em geral, nas diferentes fases da sua formação e do seu percurso. Depois, mais recentemente, eu diria que os grandes desafios que tive, são desafios mais ligados à gestão. Dentro da medicina, assim, da ortopedia também, mais ligados à área da gestão. Organização, gestão de pessoas, liderança. Foi uma área que, por exemplo, eu em 2006, portanto, tinha 40, em 2006 fui convidado para dirigir o serviço de urgência do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Esse foi um grande desafio. E vários outros desafios que tive profissionais, mesmo noutros contextos, noutras empresas. Eu depois saí do setor público e regressei só há 2 anos, mas mesmo cá fora do setor público, onde agora estou, tive sempre muitos desafios de reestruturação de serviços. O da urgência foi um caso, em 2006, depois vim para fora, fiz outros percursos que não relevem tanto para agora, na área de empresas privadas, também na área da gestão, e depois, já há 2 anos, regressei ao hospital público também para tentar imprimir uma nova dinâmica no serviço, e pronto, e agora avizinham-se outros desafios. Já está cansado? Eu não estou cansado, eu fico sempre mas queria ter mais tempo para si, se calhar, Sim, não? gostava de ter um período na vida em que ainda com saúde, se Deus quiser, possa ter mais tempo para mim. Tenho montes de projetos pessoais para fazer, nomeadamente na área da escrita e na área de algumas coisas. A escrita é algo que o apaixona? Sim, eu gosto de escrever. Escrevi um livro muito interessante, que foi um livro que os meus filhos me desafiaram. Eu tenho 4 filhos. E os meus filhos me desafiaram na altura da pandemia. Em que tive um pouco mais tempo para me dedicar a essas funções. Desafiaram-me e disseram-me: gostávamos de lançar um projeto. Foi quando eu tinha 59 anos, quando eu fiz 59 anos. Durante o próximo ano, todas as semanas fazemos-te uma pergunta de coisas que nós gostávamos de saber. Sobre a tua vida, sobre a tua forma de pensar, sobre conselhos, enfim. Vamos fazer uma pergunta por semana. E depois, quando fizeres 60 anos, vamos-te oferecer o livro que tu escreveste. E foi um desafio giríssimo, porque me apaixonei imenso por aquilo, diverti-me imenso. Fui revisitar memórias e documentos e coisas antiquérrimas. Veio com o tempo dedicado a pensar naquilo, vieram-me à memória imensas recordações e imensos episódios que fui transmitindo. Acabei por escrever um livro bastante volumoso até, e com as perguntas dos meus filhos, e pronto. E acho que me diverti imenso. Acho que podia desenvolver o livro. Olha, desenvolver o livro podia ser uma tarefa engraçada, porque há ali perguntas que eu, enfim, com a pressão depois do trabalho, tive que abreviar, mas que eventualmente mereciam algum desenvolvimento, e outras reflexões que eu tenho. E fala de ortopedia também nesse livro? E também me perguntam sobre a ortopedia, sobre porque é que fui para a ortopedia, e perguntam-me muitas outras coisas, sobre até aspectos familiares, como é que foi a minha infância, porque a minha infância foi uma coisa um pouco irrepetível, porque eu nasci em Moçambique, e estive até aos 11 anos em Moçambique, em Lourenço de Marques, hoje Maputo, e tenho vivências daquela época, naquelas geografias muito interessantes, e pronto, eu também... Já lá voltou? Eu voltei em 2010, levei a família toda para conhecer a minha terra em 2010, a propósito de um congresso que houve lá de uma sociedade que nós participamos, que é a Sociedade de Ortopedia de Língua Portuguesa. Fizeram lá um congresso, eu fui, levei a família toda. Como é que foi regressar às raízes? Foi um pouco ambivalente, sabe? Porque foi voltar ao sítio onde se pisou de menino, e à escola onde se andou na primária, e à casa
dos amigos que já lá não estão, ou algumas até já em casa já nem existem. Preencheu muito o imaginário, confrontei-me com coisas interessantes que pensava que eram muito grandes e que afinal já não eram assim tão grandes. Não tinham a mesma dimensão, não é? A escala, Exato. fui curioso. Há sítios que estão emblemáticos, que estão rigorosamente iguais, hotéis, por exemplo, Plana ou Cardoso, enfim, algumas partes. Há outras partes que estão iguais, mas muito degradadas. Estava em 2010, agora já não tenho para não falar. Mas espero ainda lá voltar. Portanto, é um projeto futuro. É esse tal que te dizia, aquilo que te dizia há pouco, acerca de ter ainda tempo com saúde para fazer essas coisas, também para dedicar um pouco mais tempo e tranquilidade à família, não estar pendente das tecnologias, não ter que ir ver o médico todos os dias. Acho que isso, agora não sei se isso é uma coisa para me ocupar e para sentir esse prazer durante quanto tempo, não é? Porque também sou um bocado hiperativo, talvez. Ó, doutor, Então, voltando aqui um bocadinho à ortopedia, quais são, na sua opinião, os principais desafios que se colocam agora aos ortopedistas, atualmente? É o quê? É a evolução tecnológica? É isso mesmo, para ter umas palavras da boca. Eu acho que os grandes desafios que se colocam é a evolução. Da minha experiência, a ortopedia, como a medicina em geral, não é? A medicina em geral, tem evoluído imenso e cada vez evolui mais rápido. Portanto, de facto, cada vez o volume de informação é maior. Cada vez o nível de diferenciação é maior. No meu tempo, eu ainda estou no meu tempo, mas quando eu comecei a ortopedia, os ortopedistas faziam várias coisas, várias áreas, faziam de tudo, formavam-se para fazer de tudo. Hoje isso já não acontece, não é? Quem faz o pé, quem faz o joelho, quem faz o ombro. Havia patologias que no membro superior, por exemplo, o ombro ou o punho, que os recursos para as tratar, ou os conceitos para as tratar eram completamente diferentes. E os recursos completamente diferentes. E agora vem, se o que passou já foi muito acelerado e já foi completamente diferente. Nós tínhamos radiografias, quando eu estava na faculdade, o que tínhamos era radiografias. Eu entrei na faculdade em 1980, nós o que aprendíamos era radiografias. As ecografias tinham surgido no final dos anos 70 em Portugal, eram recentes. A tomografia axial computurizada, a TAC, como se chamava na altura, que ainda hoje por herança ainda se chama, apesar de já não ser bem assim a designação, a TAC apareceu nos anos 80. Nos anos 80 apareceram os primeiros TACs. Só nos anos 90 apareceram as ressonâncias. Nos anos 90, eu em 1997 terminei a especialidade. Foi nessa altura, pouco antes talvez, apareceram as primeiras ressonâncias em Portugal. E pronto, isto estou a falar da ortopedia e da imagem, estou até a falar mais da imagem do que da ortopedia, e a imagem para nós é fundamental, determinante. Ora, isso permitiu, com melhor imagem, conhecer mais, saber mais a anatomia, os problemas, e desenvolver um conjunto infinito de novas soluções e de novas técnicas, que é difícil acompanhar, mesmo quando só nos dedicamos a uma coisa, ao joelho, ao pé, ao ombro. O que vem aí é ainda mais radical. Tenho-me estressado agora nos últimos tempos bastante por isso, para a parte tecnológica, de inteligência artificial e de realidade aumentada, realidade virtual, etc. Por força de umas provas académicas que tenho em preparação. O que vem aí é uma coisa nunca imaginada na condição humana. A Revolução Industrial vai ser uma coisa de crianças comparado com o que vem aí. Os desafios são esses. É como é que se encaixa, e não são só para a ortopedia e para a medicina. Para outras especialidades, não é? Para todas as especialidades e para todas as outras áreas do conhecimento. O que vem aí é radicalmente diferente. E qual é que é o nosso papel humano nesse novo enquadramento e nesse novo contexto é uma coisa que ainda não está completamente definida e sobre os quais há algumas preocupações. Ou seja, quando as máquinas fizerem tudo, quando as máquinas processarem informação, mais informação a uma velocidade infinitamente superior à nossa capacidade cerebral, qual é o papel que se nos reserva e qual é o controle que nós vamos ter sobre essa Portanto, isso é um desafio enorme, não é? É gigantesca. Nós na ortopedia já temos os robôs, os robóticos, a navegação, são coisas que estão aí, vamos familiarizando. O problema é que há um universo grande de especialistas e ainda vai ser difícil que todos tenham acesso a isso. A robôs, não é? Não vai haver um robô para cada ortopedista. Enfim, lá chegaremos quando isso já for uma coisa, como agora há ressonâncias pelos lados e TACs por todos os lados, também vai haver robôs por todos os lados. Não serão estes, serão outras máquinas ainda mais sofisticadas,
Mas é um enorme desafio para a sociedade em geral e para a medicina e a ortopedia em particular. Doutor, mas atualmente aquilo que se faz em ortopedia em Portugal está equiparado ao que é feito lá fora? Sem dúvida. Sim? Sem dúvida. Nós temos uma formação fantástica, muito baseada nos hospitais públicos, até pelo histórico, não é? Com algumas quebras mais recentes, mais recentes, enfim, últimos anos já largos, por força das dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde também tem vivido. Mas nós temos uma formação fantástica. Não é? E isso não somos nós que o dizemos, isso nós vemos quando nos confrontamos com outras realidades, outros países, outras geografias. Nós vemos o reconhecimento que temos e a facilidade com que um médico português vai trabalhar para qualquer país do mundo. Nós temos muito bons ortopedistas. Nós temos muito bons ortopedistas. Não ficamos a dever nada a nenhum país do mundo. Ou seja, mesmo aos Estados Unidos, nós temos ortopedistas que já foram trabalhar para os Estados Unidos, estão trabalhando nos Estados Unidos, ou que se quiserem vão trabalhar para os Estados Unidos. Não há nenhuma barreira nisso. Quem diz Estados Unidos diz, estou-me a lembrar de um colega nosso que não há muito tempo foi para trabalhar para o Luxemburgo, com propostas fantásticas de trabalho e com grandes condições de trabalho, que é uma das coisas que nós aqui temos muita dificuldade agora. E essas evoluções tecnológicas de que falava, de que vêm aí e que vão ser realmente enormes, isso depois não... Será que nós vamos ter capacidade para acompanhar tudo o que se faz lá? Os investimentos? Sim. Acha? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que isso é um problema já do país, que o país vai ter que resolver e não só nestas áreas nesta área de investimento da saúde. Não é? Há muitas áreas que eu acho que o país vai ter que repensar e que fazer um percurso para conseguir isso. Acho que neste momento não estamos a acompanhar... Estamos com um esforço grande para a transição tecnológica, para a adaptação tecnológica. Acho que o setor público, o Serviço Nacional de Saúde, não está a acompanhar com investimentos nos hospitais públicos do SNS. Não está a acompanhar, mas não há dúvida que cada vez se injeta mais dinheiro. Temos que ver o que é que está a acontecer nesse dinheiro e como é que podemos libertar parte desse dinheiro, de facto, para concretizar esses investimentos. Mas acho que hoje o mercado é global. E se em Portugal nós tínhamos, quando eu comecei a minha carreira, toda a gente estava no público e depois ganhava algum dinheiro fazendo umas coisas privadas, hoje em dia esse mercado mudou completamente. Completamente, não é? Completamente. E se antes o setor público era um setor onde todos queriam estar, também não havia grande alternativa que permitisse a evolução, diferenciação, formação, hoje o setor público já é um sítio onde alguns já não querem ficar, não suportam ficar e não têm. E, portanto, isso é um desafio porque o mercado é global. E agora já não é só global, entre a dicotomia de público-privado, ou a complementaridade, assim, mais do que dicotomia, a complementaridade público-privado, já não é uma realidade local, é já uma realidade global. Não é? Porque, de facto, sair daqui com uma boa formação, como temos, e ir trabalhar para qualquer país é muito aliciante quando nos dão condições remuneratórias, de trabalho, de investigação, de exercício da profissão muito, muito acima. E esse mercado nós temos que competir com ele, senão vamos perder os recursos, os melhores recursos para fora. Muito bem. Para terminar, pedia-lhe apenas uma mensagem a quem está agora a começar a pensar em seguir a ortopedia. Muito bem. Uma mensagem, conselhos não posso dar, porque não me sinto, enfim, suficientemente idóneo para estar a dar conselhos, porque a vida é de cada um e cada um tem que tomar as suas decisões. Da minha experiência, a ortopedia é uma especialidade muito gratificante, é muito variada. Quando a gente entra na ortopedia, quando entra na medicina, tem uma infinidade de percursos que pode percorrer, por aqui, por ali, por esta especialidade, por aquela, por este... Na ortopedia, quando se entra na ortopedia, temos um outro mundo, abre-se um outro mundo. Se é o joelho, se é a coluna, se é a quinta endoscópica, enfim, e vem muito mais ainda por aí. Portanto, é muito desafiante, se gostam de desafios, se gostam de coisas manuais, se gostam de uma especialidade que vos permita depois escolher uma variedade enorme de áreas de dedicação e de técnicas, etc. Acho que a ortopedia é uma boa aposta. Acho que a ortopedia, somos bastante práticos, bastante pragmáticos e acho que tem uma boa aposta. Depois, do ponto de vista mais geral, que não só focados na ortopedia, e acho que foquem-se foquem-se nos seus projetos.
Foquem-se no que é que querem fazer e foquem-se nisso. Não se dispersem muito, se bem que há aptidões comportamentais, skills relacionais, skills de liderança, capacidades de gestão de pessoas, que são muito importantes também na área e são distintivas para o percurso do médico em geral, aqui neste caso em particular de um ortopedista. Fazem a diferença na capacidade de relacionamento com as pessoas, na capacidade de relacionamento com os doentes, na capacidade de gerir um serviço, de trazer um serviço, de liderar um serviço, de trazer um serviço para níveis e patamares superiores, chamemos-lhe assim. Num serviço onde as pessoas gostem de trabalhar. Isso é fundamental hoje. As pessoas já não estão disponíveis, porque a oferta é grande, o mercado é grande e é um mercado global, as pessoas já não estão disponíveis para trabalhar em sítios onde não são felizes. Às vezes podemos não ter as melhores condições técnicas, podemos não ter as melhores condições de trabalho, podemos não ter as remunerações que seriam justas, mas se formos felizes no sítio onde trabalhamos, se conseguirmos concretizar os nossos projetos pessoais de diferenciação, que são todos projetos super legítimos e super, claro que a remuneração é importante, mas super úteis para a sociedade, ser melhor a fazer o que eu faço, ser melhor a tratar aquela área. É isso que, no fundo, os ortopedistas e os médicos em geral querem. Querem fazer mais, querem operar mais, para se diferenciar, conseguir entregar mais aos seus concidadãos. E, portanto, essas áreas são importantes. Eu tive bastante formação nessas áreas e isso mudou um pouco o percurso da minha vida em relação a ser só ortopedista ou então a liderar projetos. Acho que isso é importante. E depois contraria um pouco, às vezes, uma certa tendência que talvez, não sei se noutros países, mas que em Portugal há muito, que é olhar para os outros. Foquem-se no seu trajeto. O que é que eu preciso para fazer o meu projeto? Comparem-se consigo próprios. Antes era uma árvore pequenina, agora sou uma árvore maior, apareceu-me um primeiro fruto, hoje estou carregada de frutos. Olhem para o seu percurso e satisfaçam-se com o seu percurso. É um homem realizado, não é? Acho que há duas coisas que são determinantes na vida para a pessoa ser realizada e feliz. Uma é ser grato, ter gratidão acho que é fundamental para ser feliz. Se não se for grato, sem gratidão não se é feliz. E a outra é aquela máxima já super vulgar do copo meio cheio, meio vazio. Não há ninguém com o copo cheio no planeta, nós temos que ter essa consciência. Não há nenhum ser humano com o copo cheio. Todos nós temos o copo meio vazio. Ou meio cheio, depende da perspectiva com que o encararmos. Se valorizarmos a parte cheia do copo, nós somos felizes e somos realizados. O que eu consegui fazer, o que eu contribuí para os outros, isso é fundamental, essa contribuição, esse contributo que eu dei para os outros. O que contributo é que eu dei quando estive na Sociedade Portuguesa de Ortopedia com responsabilidades? O contributo é que eu dei quando estive à frente do serviço tal. Esses contributos são aquilo que nos realiza, olhar sempre para o copo meio cheio. Olhar para aquilo que se constrói, para valorizar isso, valorizar a família que se constrói, a família que se tem, o emprego que se tem, o carro que se tem. Claro que podia ser um exclusivo de 1 milhão de euros, não, mas é este que eu gosto. Sabe que eu não vendo carros, só compro. Isto fica um bocadinho mal dizer assim, mas eu tenho imensa dificuldade em vender os meus carros antigos. Porque eu gosto daquele carro, porque aquele carro é meu, porque eu fui feliz com aquele carro. É como se fosse quase uma pessoa, é curioso. Estupidez, provavelmente. E mau negócio, seguramente. Mau negócio, talvez, sim. Mas todos eles acrescentaram qualquer coisinha à minha vida, agora falando dos carros, lá é de brincadeira. Mas sim, enfim, não são conselhos, mas são reflexões. Pensem nisso, comparem-se consigo próprios, foquem-se no seu projeto, olhem-se, valorizem sempre o copo meio cheio. Não há ninguém que tenha um copo meio vazio. A parte que vos falta é estar com o outro, mas ele não tem a parte que vocês têm. Doutor, foi um gosto falar consigo. Pois é, foi meu. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.